As meninas da minha família sempre foram minhas amigas. Até descobrir a traição que mudou tudo. Sempre achei que tinha sorte. Sabe por quê? Porque diferente de muita gente, eu tinha uma família de mulheres unidas. Minhas primas Carol e Letícia, minha irmã Camila, minhas tias Rose e Márcia. Éramos tipo um clã, sempre juntas nos aniversários, no Natal, criando memórias, rindo até doer a barriga. Carol, que era só 2 anos mais velha que eu, sempre foi minha parceira de aventuras. Desde pequenas fazíamos tudo juntas. Íamos ao shopping, conversávamos sobre crushes, dividíamos segredos. Letícia, a mais nova do grupo, era como uma irmãzinha que eu nunca tive. Doce, carinhosa, sempre me procurava para desabafar sobre os problemas dela. Minha irmã Camila, 3 anos mais nova, era minha confidente número 1. Crescemos dividindo o quarto, as roupas, os sonhos. Eu sempre protegi ela na escola quando outros kids implicavam. As tias Rose e Márcia eram como segundas mães, sempre dispostas a dar conselhos, apoiar nossas decisões, nos defender quando nossos pais eram muito rígidos. A gente tinha até tradições próprias. Todo domingo nos reuníamos na casa da vovó para almoçar e colocar o papo em dia. Era nosso momento sagrado. Falávamos sobre tudo: trabalho, relacionamentos, sonhos, decepções. Eu me sentia tão sortuda por ter esse círculo de mulheres fortes na minha vida. Por isso, quando encontrei aquele celular esquecido no sofá da sala, na casa da vovó, no último domingo de outubro, jamais imaginei que minha vida ia virar de cabeça para baixo. Era o celular da Carol. Ela tinha saído correndo porque o namorado dela ligou dizendo que tinha acontecido um acidente com o irmão. Inicialmente, eu só queria devolver. Peguei o aparelho e vi que estava com várias notificações do WhatsApp piscando. Como a tela estava desbloqueada, dei uma olhada rápida pensando que podia ser algo urgente sobre o acidente. Foi quando vi o nome do grupo que gelou meu sangue. Sem a Ana. Meu nome é Ana. E ali estavam todas elas. Carol, Letícia, Camila, tia Rose e tia Márcia. Todas no mesmo grupo. Todas menos eu. Minha mão começou a tremer. O coração disparou. Por que diabos elas tinham um grupo sem mim? A gente sempre compartilhava tudo. Sempre estivemos juntas em todos os grupos da família. Que tipo de conversa elas precisavam ter que eu não podia participar? Com o dedo tremendo, cliquei no grupo. As mensagens começaram a carregar. E cada uma delas era como um soco no estômago. A Ana tá ficando insuportável mesmo. Camila, minha própria irmã. Eu não aguento mais ela se fazendo de coitadinha. Carol, minha suposta melhor amiga. Toda reunião é a mesma coisa. Ela monopoliza a conversa. Letícia, que eu sempre tratei como irmãzinha. Vocês viram como ela se vestiu ontem? Ridícula. Tia Rose. Ela sempre foi meio dramática, mas agora tá demais. Tia Márcia. Eu sentei no chão da sala com as pernas bambas. Como era possível? Anos e anos de amizade, de cumplicidade, de momentos especiais. E elas falavam de mim pelas costas assim, como pessoas que eu amava tanto, que eu considerava minha base, minha família do coração, podiam ser tão cruéis. Continuei rolando as mensagens, cada uma pior que a anterior. Críticas sobre minha aparência, minha personalidade, minhas escolhas de vida. Elas zombavam das minhas inseguranças, das coisas íntimas que eu havia compartilhado com elas, achando que estava em um ambiente seguro. Mas o pior ainda estava por vir, porque no meio de todas aquelas mensagens maldosas, encontrei algo que me fez perceber que a situação era muito, muito pior do que eu imaginava. Foi quando vi uma mensagem da tia Rose que dizia: Meninas, consegui as informações que vocês pediram. O Pedro confirmou tudo. Pedro era meu namorado há 3 anos, o amor da minha vida, o homem com quem eu planejava me casar. Meu sangue gelou. Que informações? Por que meu namorado estava falando com minha tia? E principalmente, por que elas estavam investigando alguma coisa sobre mim? Continuei lendo com o coração aos pulos. A conversa revelava algo absurdo. Elas estavam coletando evidências sobre mim, sobre minha vida, meus hábitos, minhas falhas como pessoa. A tia Márcia tinha até feito uma lista das vezes que eu havia chegado atrasada nos últimos 6 meses. Carol estava documentando situações onde eu havia sido dramática ou chamado a atenção. Mas a mensagem que me deixou sem chão foi esta: já temos material suficiente. No aniversário da vovó, mês que vem, vamos fazer a intervenção. Ela precisa ouvir a verdade, mesmo que doa. Intervenção? Que intervenção? Elas estavam planejando me humilhar publicamente no aniversário de 80 anos da nossa avó, na frente de toda a família extensa? Rolei mais as mensagens e descobri que sim, era exatamente isso. Elas tinham elaborado um plano detalhado. Cada uma ia falar sobre um problema meu. Carol ia abordar minha necessidade de atenção. Letícia ia falar sobre como eu era competitiva e invejosa. Camila, minha própria irmã, ia mencionar como eu era controladora em casa. As tias tinham preparado uma espécie de apresentação sobre como meu comportamento estava afetando negativamente a harmonia familiar. E o Pedro? Meu Deus, o Pedro tinha concordado em participar falando sobre nossos problemas de relacionamento, que eu nem sabia que existiam. A mensagem mais recente era da Carol: Pessoal, a Ana não pode nem desconfiar. Vamos continuar agindo normal até o dia. Vai ser pelo bem dela. Mesmo que ela não entenda no início. Eu estava ali, sentada no chão frio da sala da vovó, lendo mensagens que revelavam que as pessoas mais importantes da minha vida tinham se unido contra mim. Não era só fofoca ou desabafo. Era um plano orquestrado para me humilhar publicamente e me consertar. Senti um gosto amargo na boca. As lágrimas começaram a escorrer sem controle. Como elas podiam achar que tinham o direito de fazer isso comigo? Como podiam planejar me destruir emocionalmente no aniversário da nossa avó, um momento que deveria ser de celebração e união familiar? E o Pedro, o homem que dizia me amar, que sussurrava palavras doces no meu ouvido toda noite, que falava sobre nossos planos de futuro. Ele estava ajudando a planejar minha humilhação pública. Mas enquanto eu processava toda essa dor, uma raiva crescente começou a tomar conta de mim. Elas queriam uma intervenção? Elas achavam que tinham material suficiente para me confrontar? Que tinham o direito de decidir o que estava errado
errado comigo? Pois bem, se elas queriam jogar esse jogo sujo, eu ia mostrar como se joga de verdade. Porque o que elas não sabiam é que eu tinha algumas cartas na manga que elas jamais imaginariam. Nos próximos dias, fingi que estava tudo normal. Sorri, conversei, mandei mensagens no grupo principal da família, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, estava planejando cada movimento. Primeiro, decidi investigar melhor essa situação toda. Comecei prestando atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. As risadinhas quando eu falava algo. Os olhares que elas trocavam entre si. As conversas que paravam abruptamente quando eu chegava. Estava tudo ali, bem na minha cara. Eu só tinha sido ingênua demais para perceber. Mas a verdadeira revelação veio 3 dias depois, quando resolvi fazer uma visita surpresa na casa da tia Rose. Cheguei lá e a encontrei no telefone, falando baixinho. Quando me viu, ela rapidamente desligou e colocou aquele sorriso falso que eu agora reconhecia perfeitamente. Oi, querida. Que surpresa boa te ver aqui. Oi, tia. Estava passando na região e resolvi dar uma passadinha. Com quem você estava falando? Ah, era só a Márcia mesmo. Coisa de trabalho. Mentira. Eu tinha ouvido ela dizer Pedro antes de desligar. Ela estava falando com meu namorado, provavelmente planejando mais detalhes da tal intervenção. Foi aí que tive uma ideia. Pedi para usar o banheiro e no caminho passei pelo escritório da tia Rose. Ela sempre foi meio descuidada com papéis importantes espalhados pela mesa. E foi exatamente isso que encontrei. Havia uma pasta aberta com várias folhas de papel. No topo estava escrito: Documentação Ana. Meu coração disparou. Elas realmente estavam documentando minha vida como se eu fosse um caso clínico. Mas o que me chocou foi o que encontrei no meio dos papéis. Uma conversa impressa do WhatsApp entre a tia Rose e minha mãe. Minha própria mãe. Que eu achava que estava fora de toda essa conspiração. As mensagens eram devastadoras. Rose, você tem razão sobre a Ana. Ela realmente está ficando difícil de lidar. Márcia, sempre achei que você era muito permissiva com ela. Olha no que deu. Talvez essa intervenção seja mesmo necessária. Ela precisa ouvir algumas verdades. Concordo. E depois da festa, talvez seja melhor darmos um tempo dela. Deixar ela refletir sobre o comportamento. Minha mãe, a mulher que me gerou, que sempre disse que me amava incondicionalmente, estava não só participando da conspiração, como sugerindo que eu fosse isolada da família depois da humilhação pública. Rapidamente fotografei tudo com meu celular. Tinha que ter evidências, porque naquele momento percebi que isso ia muito além de uma simples intervenção. Elas estavam planejando me expulsar do convívio familiar, mas a cereja do bolo veio quando encontrei, grampeada no final da pasta, uma lista feita pela Carol com o título Plano B, se a Ana não aceitar. A lista incluía itens como falar com os amigos dela sobre nossa preocupação, sugerir que ela procure ajuda profissional, limitar convites para eventos familiares, Pedro terminar o relacionamento se ela não mudar. Era um plano sistemático para me isolar completamente. E o Pedro estava no centro de tudo. Voltei para casa em estado de choque, mas também com uma determinação que eu nunca havia sentido antes. Elas queriam me destruir? Pois bem, mas eu tinha informações sobre cada uma delas que fariam aquela intervenção delas parecer brincadeira de criança. Vê, ao longo dos anos sendo a confidente de todas, eu sabia de cada segredo sujo daquela família. A Carol, que me julgava tanto, eu sabia sobre o caso extraconjugal que ela teve ano passado. A Letícia, doce e inocente, eu sabia sobre o problema com drogas que ela escondeu dos pais. A tia Rose, respeitável, eu sabia sobre o dinheiro que ela desviou da empresa do marido. E minha irmã Camila, Camila, eu sabia sobre a mentira que ela contou para os nossos pais sobre a faculdade, sobre o dinheiro que ela pegou emprestado do fundo de emergência da família e nunca devolveu. O melhor de tudo, eu sabia sobre o Pedro. Sabia sobre as mensagens que ele trocava com outras mulheres. Sobre as mentiras que ele contava sobre onde estava nas noites que chegava tarde. Se elas queriam guerra, iam ter guerra. Mas primeiro, eu queria saber exatamente até onde essa traição ia. Decidi fazer algo que nunca tinha feito na vida. Investigar minha própria família. Comecei criando um perfil falso no Instagram para conseguir ver as stories antigas delas, sem que soubessem. Foi aí que descobri algo perturbador. Há pelo menos 8 meses elas vinham se encontrando regularmente sem me chamar. Fotos no shopping, almoços, até uma viagem para a praia no feriado de julho, que elas disseram que tinha sido cancelada. Todas lá, sorrindo, se divertindo, enquanto eu ficava em casa achando que estava todo mundo ocupado. Mas a descoberta que realmente me deixou sem chão veio quando decidi confrontar uma pessoa que eu sabia que não conseguiria mentir para mim. Minha prima mais nova, a Marina, de 16 anos. Filha da tia Rose, ela sempre foi meio excluída do grupo das meninas por ser muito nova, mas sempre teve um carinho especial por mim. Marquei com ela para tomar açaí num dia que ela estava sem aula. Durante a conversa, sutilmente comecei a sondar o que ela sabia. Não demorou muito para ela desabar. Ana, eu não aguento mais guardar isso, ela disse com os olhos marejados. Minha mãe me proibiu de falar, mas não é justo o que estão fazendo com você. Foi aí que Marina me contou a verdade por trás de toda aquela conspiração. E a verdade era muito pior do que eu imaginava. Tudo começou no final do ano passado, quando minha vovó decidiu reescrever o testamento. A vovó sempre foi muito apegada a mim. Eu era a neta que mais a visitava, que levava ela ao médico, que ficava com ela quando estava doente. Por isso, ela decidiu me deixar a casa dela, que vale uma boa quantia, além de uma parte maior da herança. Isso vazou de alguma forma para as tias, que ficaram furiosas. Na cabeça delas, eu estava manipulando a vovó para conseguir mais dinheiro. Elas achavam injusto eu receber mais que os outros netos, mesmo eu sendo quem mais cuidava dela. Elas começaram a falar que você só visitava a vovó por interesse. Marina me contou, limpando as lágrimas, que você era falsa, manipuladora. Minha mãe disse que você sempre foi interesseira e que agora estava mostrando a cara. A partir daí, elas começaram a envenenar o resto da família contra mim. Primeiro, convenceram minha mãe de que eu estava mudada, mas difícil. Depois trouxeram minhas primas e minha irmã para o lado delas, inventando situações onde eu havia sido problemática. O Pedro. O Pedro foi a cereja do bolo. Elas o convenceram de que eu estava ficando obsessiva com a família, que isso poderia afetar nosso relacionamento futuro. Basicamente, fizeram uma lavagem cerebral no meu
meu próprio namorado. A ideia da intervenção foi da tia Márcia, Marina continuou. Ela disse que se conseguissem te fazer parecer problemática o suficiente, talvez a vovó repensasse o testamento. Ou pelo menos, se você brigasse com a família e se afastasse, seria mais fácil contestar depois. Era isso. Era sobre dinheiro. Todo aquele teatro, toda aquela traição, toda aquela dor que eu estava sentindo. Era porque elas queriam a herança da vovó. Senti uma mistura de raiva e alívio. Raiva porque descobri que minha família era capaz de tamanha baixeza. Alívio porque finalmente entendi que o problema não era comigo, era com a ganância delas. Mas Marina tinha mais a me contar, e essa última revelação foi a que mudou completamente meus planos. Ana, tem uma coisa que você precisa saber sobre o Pedro, ela disse, hesitante. Minha mãe disse que se ele não conseguisse te convencer a se afastar da família, elas iam ajudar ele a terminar com você. Tem uma prima da Carol, a Fernanda, que está interessada nele. Elas acham que seria um upgrade para ele. Meu sangue ferveu. Não só elas queriam me roubar a herança e destruir minha relação com a família, como também estavam planejando entregar meu namorado de bandeja para outra pessoa. Saí daquele encontro com Marina com uma certeza absoluta. Elas não faziam ideia de com quem estavam mexendo. Porque se elas queriam jogar sujo, eu ia mostrar o que era jogo sujo de verdade. E o melhor de tudo, o aniversário da vovó estava chegando. Elas queriam fazer a intervenção delas? Perfeito. Mas eu tinha uma surpresa preparada que ia deixar aquela festa inesquecível para todo mundo. O dia chegou. Aniversário de 80 anos da vovó. Toda a família reunida no salão que alugamos. Eu cheguei sorrindo, cumprimentando todo mundo como se nada tivesse acontecido. Por dentro, meu coração estava disparado, mas eu estava pronta. Durante o almoço, percebi os olhares nervosos delas. Sussurros aqui e ali. O Pedro estava estranhamente distante, mal me olhava nos olhos. A hora estava chegando. Foi depois do parabéns que a tia Márcia se levantou e pediu a atenção de todos. Pessoal, antes da sobremesa, nós gostaríamos de falar uma coisa importante sobre nossa família. Chegou a hora. Fiquei parada, sorrindo, esperando o show começar. A Carol foi a primeira. Ana, querida, a gente te ama muito, mas temos algumas preocupações. Ela começou o discurso ensaiado sobre minha necessidade de atenção. Depois foi a vez da Letícia falar sobre minha competitividade. Minha irmã Camila falou sobre como eu era controladora. As tias mencionaram meu comportamento dramático. E finalmente, o Pedro se levantou. Ana, eu concordo com sua família. Você tem mudado muito e isso está afetando o nosso relacionamento. Toda a família estava em silêncio, olhando para mim. Alguns primos pareciam desconfortáveis, mas a maioria estava esperando minha reação. Era meu momento. Me levantei calmamente, ainda sorrindo. Gente, muito obrigada por essa demonstração de amor. Mas antes de eu responder, também tenho algumas coisas para falar. Peguei meu celular e conectei no sistema de som do salão. Já que estamos no clima de revelações familiares, que tal ouvirmos algumas conversas interessantes? Apertei o play. A primeira gravação era do grupo Sem a Ana. As vozes delas ecoaram pelo salão inteiro. Todas as mensagens cruéis, todas as críticas maldosas. O silêncio foi absoluto. Isso aí é só o começo, falei, ainda mantendo o tom calmo. Agora vamos para as partes mais interessantes. Mostrei as fotos que tirei da pasta da tia Rose. Li em voz alta as mensagens sobre o plano de me isolar da família. Expliquei como descobri que tudo era sobre a herança da vovó. As caras de desespero delas eram impagáveis. Mas eu não tinha terminado. E Pedro, meu querido namorado? Falei olhando diretamente para ele. Você realmente acha que está em posição de falar sobre relacionamento? Mostrei as capturas de tela das conversas dele com outras mulheres. Li algumas das mensagens mais comprometedoras. Mencionei as mentiras sobre onde ele estava nas noites que chegava tarde. Ah, e falando em relacionamento, continuei. Carol, quer contar para o Ricardo sobre aqueles encontros com o Marcos do ano passado? Ou eu conto? A Carol ficou branca. O marido dela a olhou com uma expressão de choque total. Não parei por aí. Revelei o problema de drogas da Letícia, o dinheiro que a tia Rose desviou, as mentiras da Camila sobre a faculdade. Cada segredo que elas haviam me confiado ao longo dos anos, eu joguei na mesa naquele momento. O salão estava em completo caos. Gritos, choro, discussões. Toda a união familiar que elas tanto prezavam estava desmoronando em tempo real. Mas o momento mais satisfatório foi quando minha vovó, que havia escutado tudo em silêncio, se levantou apoiada na bengala e olhou para as filhas com uma decepção profunda nos olhos. Vocês são uma vergonha, ela disse com a voz trêmula de raiva. Conspirar contra sua própria família por dinheiro? Destruir a vida de uma menina que sempre cuidou de mim com tanto carinho? Naquele momento, minha vovó chamou o advogado dela que estava na festa e pediu para conversar com ele reservadamente. 20 minutos depois, ela voltou e anunciou para toda a família que havia alterado o testamento ali mesmo. Agora eu ficaria com tudo. A casa, as economias, tudo. Ana é a única pessoa dessa família que demonstrou amor verdadeiro por mim, ela declarou. O resto de vocês só demonstrou ganância. As consequências foram imediatas e devastadoras para elas. O casamento da Carol não resistiu. Ricardo pediu o divórcio na semana seguinte. A Letícia foi expulsa de casa quando os pais descobriram sobre as drogas. A tia Rose teve sérios problemas no casamento quando a história do dinheiro desviado veio à tona. Pedro obviamente tentou me procurar depois, pedindo desculpas, dizendo que havia sido manipulado. Mas eu já estava em outro momento da minha vida. Bloqueei ele de tudo e nunca mais olhei para trás. Minha irmã Camila foi a única que meses depois veio me procurar para pedir desculpas de verdade. Admitiu que havia sido influenciada pelas tias e que sentia muito por ter traído nossa ligação. Com ela, eventualmente, consegui reconstruir nossa relação, mas nunca mais foi como antes. Hoje, 2 anos depois, minha vida está completamente diferente. Moro na casa da vovó
avó, que infelizmente faleceu alguns meses após a festa, mas deixou claro até o final que havia tomado a decisão certa. Uso o dinheiro da herança para viajar, estudar e investir em mim mesma. Conheci um homem maravilhoso, o Daniel, que me valoriza de verdade e nunca tentaria conspirar contra mim. Temos uma relação baseada em honestidade e respeito mútuo. As meninas da família tentaram se reaproximar algumas vezes, principalmente quando precisaram de ajuda financeira, mas aprendi a lição. Família verdadeira não te apunhala pelas costas por dinheiro. Família verdadeira não planeja sua humilhação pública. Hoje tenho um círculo pequeno, mas genuíno, de pessoas que me amam pelo que sou. E sabe o que é engraçoso? Sou muito mais feliz agora do que era quando achava que tinha uma família unida, porque descobri que é melhor estar sozinha do que mal acompanhada, mesmo que essa companhia seja de parentes de sangue.